18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora são 6 horas e 1 minuto. Você no melhor Mix do Brasil, dando sequência na melhor programação de Manaus. Vamos começar o programa 18 horas. Eu e a Karime Leão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta terça-feira. E hoje, dia 7 de junho, é comemorado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. A data é celebrada no Brasil desde o ano de 1977. Pois é, Carlão, um dia muito importante pra gente, para jornalistas. Foi quando cerca de 3 mil jornalistas assinaram o Manifesto pela Liberdade de Imprensa. Isso durante o governo militar do general Ernesto Geisel. Wilson Lima dança no município de Borba enquanto crianças são atendidas no chão em hospital do estado. E esta situação foi destaque na Assembleia Legislativa do Amazonas. Deputados mostraram vídeos denunciando o caso. E as atualizações sobre o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Don Phillips. É o nosso assunto. São os nossos destaques, Karime Leão, no programa 18 horas de hoje. E começa agora, hein? Hoje é dia 7 de junho, o ano é 2022, uma terça-feira, e vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no Melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas, hein? 18 horas. Tudo bem, Karime Leão, e hoje a denúncia feita aqui no 18 horas foi destaque na Assembleia Legislativa do Amazonas. Destacamos no programa de ontem, segunda-feira, a situação absurda e covarde dos bebês que receberam atendimento médico no chão do Hospital da Criança, de responsabilidade do governo do Amazonas. E só depois da denúncia do jornalismo do 18 horas que o governo do estado abriu uma sala para atender essas crianças em cadeiras porque não tinham leitos, Karime. Pois é, Carlão, foi exatamente assim. Nós entrevistamos aqui a presidente do sindicato que representa os trabalhadores em saúde do estado, Graciete Mouzinho, que explicou pra gente essa situação. Na entrevista, ela também denunciou que o governo do Amazonas só autorizou uma UTI aérea para trazer um bebê de Eirunepé para o tratamento em Manaus, depois também de denúncia feita pelo nosso jornalismo aqui do 18 horas. Olha, o caso repercutiu hoje na Assembleia Legislativa. Deputados da oposição levaram um vídeo que mostrava que no mesmo instante em que as crianças recebiam atendimento médico no chão do hospital, o governador, que é o Wilson Lima, dançava com moradores de Borba em pré-campanha pela reeleição, fazendo campanha resumindo. Repórter Odinei Araújo tem esses detalhes pra gente agora no 18 horas. Em ritmo de pré-campanha, o governador Wilson Lima, que busca a reeleição, esteve ontem no município de Borba. Lá ele dançou, cantou e fez carreata com correligionários e aliados políticos. Mas enquanto Wilson Lima se divertia em Borba, em Manaus, bebês com problemas respiratórios eram atendidos no chão do pronto-socorro da criança, na Zona Sul, por falta de leitos. Embaixo deles, apenas lençóis levados pelas famílias. A imagem revoltou a população. Hoje, o líder das minorias na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Wilker Barreto, repercutiu o assunto na tribuna da casa, diante de dezenas de deputados aliados de Wilson Lima, que calados estavam e calados permaneceram. Enquanto crianças estão no chão, deputada presidente da Comissão de Saúde, deputada Maiara, o Wilson vai dançar em Borba. Olha aí, isso são imagens. Isso aí não é lá. O Wilson dançando ontem, deputada Maiara, em Borba. Aquela imagem, senhor presidente, não é na Ucrânia não, tá? Que é um país que está em guerra. Justificaria, presidente Péricles, aquela imagem de criancinhas no chão se nós estivéssemos oficialmente em guerra.
Nós estamos em guerra na saúde e o Wilson se comporta como um irresponsável. E o Wilson faz uma agenda populista no intuito claro de buscar uma reeleição, porque ali é o seguinte, ali é vida ou morte. Ou se reelege ou vai para Puraquequara. Após denúncia do 18 horas, ontem a Secretaria de Saúde do Amazonas mandou abrir uma sala para colocar as crianças que estavam sendo atendidas no chão. Mas mesmo assim não foi suficiente. De acordo com a presidente do Sindiprive, o sindicato que representa trabalhadores terceirizados e de regime de direito administrativo RDA na saúde, Graciete Mouzinho, que fez a denúncia, algumas crianças foram retiradas do chão para serem medicadas em cadeiras. As crianças foram para essa sala que colocaram leitos, mas os outros ficaram na cadeira tomando as suas medicações porque não tem mesmo leito. Isso está em todos os prontos-socorros das crianças, estão lotados devido a essa síndrome gripal, pneumonia, rotavírus, né? Então está em todos e todas as pessoas estão enfrentando essas dificuldades, tá? Continua sobrecarregado e continua lotado. Só não tem mais as crianças no chão, mas estão em cima das cadeiras, que também é desconfortável, né? Não tem conforto nenhum. Imagina estar numa cadeira daquela dura, criança com febre, com tosse, com dor no corpo, tem que ficar deitada em cima de uma cadeira. Outra denúncia feita ontem pelo 18 horas e que também teve ação do governo do estado após a repercussão negativa foi o caso do pequeno Lucas Gabriel Rodrigues, de apenas 1 ano de idade, e que há mais de 15 dias está internado no hospital do município de Irunepé, com o lado do pulmão todo comprometido por causa de uma pneumonia. A criança precisa ser transferida para Manaus para realizar uma cirurgia de emergência, mas apesar de a Secretaria de Saúde do Estado prometer enviar uma UTI aérea há dias, a promessa não foi cumprida e a situação de Lucas Gabriel se agrava a cada dia. A mãe do pequeno, Maria Josiane de Souza Rodrigues, conversou ontem com o 18 horas e após a denúncia, ela foi informada que o avião seria enviado hoje para trazer a criança para tratamento na capital. Eles me avisaram que o avião vem hoje para levar a gente. Nós estamos no aguardo aqui, esperando o avião chegar para podermos ir. Graças a Deus que ele veio. Até o fechamento da reportagem, Lucas Gabriel ainda não havia chegado em Manaus. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O fato é que enquanto bebês estavam sendo atendidos no chão do hospital de responsabilidade do governo do Amazonas, Wilson Lima dançava com moradores de Borba em plena pré-campanha para a reeleição. Nada de anormal, afinal de contas, foi assim que ele chegou ao governo, dançando e prometendo tudo para o cidadão. Mas hoje, o povo denuncia que essas promessas não foram cumpridas. A realidade hoje é que o Amazonas enfrenta graves crises na segurança, na educação e na saúde pública. E quem afirma isso são os representantes dessas categorias em constantes entrevistas aqui no 18 horas, né, Carlão? Sem dúvida, Carimilhão. Complicado é realmente o fato aí, né? Triste de ver. E para o eleitor, as pesquisas revelam que o Wilson Lima tem alto índice de rejeição por essas e por outras tantas, né? Esse é o resultado de tanto descaso desta gestão com o povo. São muitos problemas enfrentados aí pela população constantemente, inclusive, que não recebe aí o benefício de um estado que, né, rico, é complicado. O povo não precisava estar nessa situação porque tem dinheiro. Vamos aos números. De acordo com o Portal da Transparência, no início do mês de junho, a arrecadação alcançou 11 bilhões e 700 milhões de reais. 11 bi, Karine. Bi, né, Carlão? Isso 12. Exatamente. Isso representa que o governo do estado vai encerrar os primeiros meses deste ano com 2 bilhões e 300 milhões de reais a mais de receita, valor maior do que foi arrecadado no mesmo período do ano passado. E ainda de acordo com o Portal da Transparência, é o maior valor arrecadado na história do estado do Amazonas. E mesmo com tanto dinheiro, com esses números tão bilionários, temos bebês recebendo tratamento médico no chão de um hospital de responsabilidade do governo do estado.
É o que sempre nós estamos falando aqui constantemente no 18 horas. Um estado rico com tanta arrecadação não consegue reverter esse dinheiro em benefício do cidadão. Vou lembrar também aqui, Karine, que várias categorias estão sem receber, olha só, salários e nem os direitos trabalhistas. É complicado, é exatamente isso, Carlão. E entre essas categorias estão os profissionais da saúde, como a gente sempre fala aqui também. Justamente esses profissionais que estão ainda realizando um trabalho heróico desde o início da pandemia de Covid-19. Sobre o assunto, vamos conversar agora com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, Dr. Mário Viana. Doutor, boa noite. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda para conversar com a gente hoje aqui. Então, falando sobre pandemia, nós entramos na pandemia com o setor da saúde completamente desabastecido, né? Isso segundo nossas entrevistas, nós conversamos aqui no 18 horas com o senhor. O senhor chegou a pedir uma intervenção federal em 2019, alertando, apontando todas essas falhas, essas irregularidades na área da saúde. O senhor ainda acha que essa intervenção seria necessária? Boa noite, doutor. Olha, eu acredito que sim, porque, na verdade, Karine, primeiro a minha solidariedade, né, pela situação vexatória, humilhante, né, aos pais dessas crianças e às próprias crianças como pacientes, né, serem atendidas no chão. É uma situação de guerra, né, cenário de guerra, cenário de pandemia, que graças a Deus acaba, não acaba, tem aí a síndrome de paz agora, pode ser até um reflexo disso, mas de qualquer maneira essa situação não deveria acontecer. O que a gente continua vendo na saúde do estado do Amazonas é um total descaso, né? Falta de planejamento, os profissionais de saúde não são ouvidos nas suas reivindicações, né? A gestão não sabe ouvir as sugestões técnicas, né, dos profissionais que fazem a saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, técnicos de enfermagem, enfim, toda a gama de profissionais que atuam, como você disse aí, de forma heróica, antes, durante e após a pandemia, né, se é que ela já acabou mesmo ou não, né? Então, infelizmente é essa situação, esse cenário de total caos, né? Vários hospitais como o SPA do Coroado, faltando medicação, faltando laboratório de apoio, um grande pronto atendimento que realmente tem a finalidade de esvaziar e diminuir a sobrecarga dos grandes pronto-socorro, como é o 28, o João Lúcio e o Platão Araújo. Enfim, o caos da saúde permanece como era antes da pandemia, durante a pandemia e no pós-pandemia, se é que nós estamos já no pós-pandemia. Doutor, nós estamos conversando sobre esse assunto saúde desde o início já tem 3 anos, né, que nós estamos falando sobre isso. E a crise na saúde só piora, doutor, na sua análise, o que o senhor tem observado até agora, será que nós temos chance de ter algum alento, algum resultado positivo? Será que alguém vai se tocar e acontecer alguma coisa na saúde? Porque só tem piorado, né? Nesses últimos anos que nós estamos conversando, não é isso, doutor? É verdade. Eu acho que sim, que tem chance de melhorar. Eu ouvia vocês falando sobre o aumento da arrecadação. Se é um estado rico, um povo maravilhoso, um povo que trabalha, que produz, né? Tanto é que ano após ano a arrecadação do Amazonas aumenta, né? E não se utiliza bem esse dinheiro. Falta realmente gestão. Falta realmente honestidade no trabalho e compromisso real com a população. E os profissionais de saúde também têm que ser prestigiados, têm que ser ouvidos. É isso que falta, o diálogo e honestidade por falta através da gestão, né? Doutor, o senhor deve receber várias denúncias aí do sindicato, dos médicos do estado do Amazonas. O senhor pode apontar as 3 piores situações que os médicos denunciam para o senhor? Olha, infelizmente as denúncias são aquelas crônicas, né? Por exemplo, nós temos ainda uma fila permanente que todo dia eu ouço dizer que ela vai ser diminuída, que ela vai melhorar, que é a fila daquelas pessoas que precisam de atendimento cardiológico especializado lá do Franciscamente. Com todo respeito à gestão que mudou, o doutor Silas, que acho que está se esforçando para melhorar, mas o hospital não funciona. Não se faz o cateterismo em quantidade
necessária para tirar os pacientes da fila da morte, né? É a questão do transplante, que o Amazonas regrediu, né? E aí a desculpa vai ser a pandemia, né? Mas o Amazonas regrediu e faz menos transplante, ou praticamente não faz mais transplante, enquanto que o Acre, um estado menor do que o nosso, aqui do nosso lado, mais pobre, com certeza, continua fazendo transplante até mesmo de fígado, né? E o Amazonas regrediu nessa área de atuação. E por aí vai. Na cirurgia geral, nós temos a fila da colostomia, os pacientes que têm aquela bolsinha para fora, o intestino para fora por um problema qualquer, ou um trauma, ou uma doença, um tumor, e aquilo depois precisa ser reconstruído, nos casos que é permitido, né? Tem pelo menos 400, 500 pessoas nessa fila. A fila das hérnias, das vesículas, fila de tudo quanto é jeito, e de exames, então, nem se fala. Uma mulher que tem suspeita de endometriose, que precisa ter uma doença grave, que maltrata a mulher, acaba com o casamento da mulher, impede dela ter filhos, né? Para ela fazer uma ressonância pélvica magnética é um parto, é ganhar na loteria. Então, só quem está na ponta, quem ouve os lamentos dos pacientes, sabe o caos que é a saúde do Amazonas. Doutor, e como está a situação do médico no estado do Amazonas em relação aos salários, por exemplo, direitos trabalhistas e condições de trabalho, né, no estado, de um modo geral? As condições de trabalho são as piores possíveis, porque é reflexo dessa gestão mentirosa, uma gestão desonesta, que não realmente planeja nada, que não ouve seus profissionais, né? Então, é muito ruim você trabalhar, por exemplo, num pronto atendimento, onde você não consegue fazer um exame de urina, um hemograma, ou até mesmo um raio-x de tórax, né? Para poder fechar um diagnóstico e tratar adequadamente o paciente, né? A questão salarial, nós estamos, tanto a nível de município de Manaus, quanto a nível de estado, com datas bases atrasadas de anos anteriores, de novo, a desculpa da pandemia, né? E os compromissos que tanto o governador quanto o prefeito assumiram não cumprem, simplesmente não cumprem, né? E é esse o cenário que vive o profissional de saúde, mendigando aquilo que é direito dele, porque as databases são para corrigir as perdas salariais, e isso está no plano de casos e carreira de cada um, e é um direito dentro da lei do plano de casos que isso seja reposto para que a perda de poder aquisitivo do trabalhador não seja prejudicada. Os trabalhadores de saúde do estado do Amazonas são verdadeiros heróis. Sem dúvida, doutor, e com essa frase, eles são verdadeiros heróis, e deixamos aqui a nossa gratidão a todos os profissionais da saúde. A gente encerra e eu agradeço a sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Eu te agradeço e quero incentivar, pedir a oportunidade na rádio que as pessoas denunciem realmente para os sindicatos de todas as categorias, não só dos médicos, aquilo que eles verem de errado, para que a gente possa estar denunciando e fazendo pressão para que essa gestão corrija, né? É difícil, mas nós temos que continuar a luta, sempre buscando o melhor para os nossos pacientes. Dignidade. Atender no chão é uma coisa, se fosse uma catástrofe, tudo bem, mas numa situação de normalidade tem alguma coisa errada nessa situação. Muitíssimo obrigada, doutor, pelas suas palavras, pela sua participação hoje aqui com a gente. Boa noite. Essa oportunidade. Obrigado. Boa noite. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, Dr. Mário Viana. 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, seguem as buscas e a investigação sobre o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e também do jornalista inglês que é o Dom Phillips. Eles sumiram no domingo na região lá do Vale do Javari, na Amazônia, Karime. Exato, e segundo a organização indígena, a dupla havia sido ameaçada recentemente por abordar invasões na terra indígena lá do Vale do Javari. As ações de busca começaram ontem à tarde nos rios Javari, Itaquaí e Ituí. Hoje, 2 pessoas foram ouvidas pela Polícia Federal e a repórter Nathalie Moraes traz os detalhes. Vamos acompanhar.
A terra indígena Vale do Javari, onde o jornalista britânico Dom Phillips, do jornal The Guardian, e o servidor da FUNAI, Bruno Araújo Pereira, estiveram antes de desaparecerem no domingo, sofre há anos com ataques armados a postos de controle da FUNAI e invasões de caçadores ilegais. Phillips e Bruno passaram alguns dias na região, onde o jornalista entrevistou indígenas sobre as invasões aos territórios. Eles desapareceram quando estavam fora da terra indígena e voltavam de barco pelo rio Itacaí até a cidade de Atalaia do Norte. A terra indígena Vale do Javari, que abriga o maior número de etnias em isolamento do Brasil, vive há vários anos um conflito entre caçadores ilegais e indígenas e tem vivenciado um crescimento na violência nos últimos 3 anos. Em 2019, o colaborador da FUNAI, Maxiel dos Santos Pereira, foi assassinado em Tabatinga após participar de uma operação que apreendeu uma grande quantidade de pesca ilegal no território. Também naquele ano, uma base da FUNAI que controla um dos acessos à terra indígena foi alvo de vários ataques a tiros atribuídos a caçadores e pescadores ilegais. E ultimamente, essas ameaças também eram bem frequentes, segundo o assessor jurídico da União dos Povos do Javari, o indígena Yura Marubo. Ameaças estão ocorrendo mesmo, inclusive se estende a outras lideranças indígenas e a outros atores que trabalham dentro da FUNAI, né, e também na frente de proteção etnoambiental. Então essas ameaças já não são mais veladas, são ameaças diretas e em alguns casos já concretizados, que é um caso da morte do funcionário da FUNAI, o Max, que ocorreu em Tabatinga com um tiro no rosto, inclusive sendo assassinado em frente da sua esposa. E por conta disso, estamos aí sofrendo as consequências de fazer um trabalho de fiscalização dentro da terra indígena. O Ministério Público Federal instaurou um procedimento administrativo para apurar o desaparecimento e acionou a Marinha do Brasil, além das Polícias Civil do Amazonas e a Polícia Federal, a Força Nacional e a Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari para participar das buscas. A FUNAI também acompanha a situação e está em contato com as forças de segurança que atuam na região. Segundo a entidade, Bruno Pereira não estava em missão institucional. Ele estava no local acompanhando o amigo jornalista. Na manhã de hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Anderson Torres, informou via Twitter que homens da Força Nacional também já estão sendo enviados ao município para atuarem nas buscas. A Polícia Civil do Amazonas já ouviu 2 pessoas e vai ouvir mais 2 sobre o caso ainda hoje. O delegado do Departamento de Polícia do Interior do Amazonas, Guilherme Torres, afirmou que a polícia investiga as suspeitas de ameaça contra Bruno Pereira. Várias possibilidades podem ter acontecido. Nós não descartamos a possibilidade de ter acontecido um crime. Já está sendo instaurado um inquérito policial. 2 pessoas foram ouvidas, outras 2 estão prestes a ser ouvidas nesse exato momento, onde elas vão falar sobre a dinâmica dos últimos momentos que eles foram vistos, se eles estavam sendo ameaçados, perseguidos, se eles estavam se sentindo ameaçados, onde é que eles iam, qual era a dinâmica deles. De fato, há uma suspeita de uma ameaça que também está sendo apurada pela Polícia Civil. Então nós temos 2 vertentes. A vertente das buscas, que é a nossa prioridade nessas primeiras 48 horas, prioridade de encontrá-los. A Polícia Federal não divulgou o nome das pessoas ouvidas, mas afirmou que eles são suspeitos e que falaram na condição de testemunha e que depois foram liberados. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 24 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Então, vamos começar logo falando sobre a novela, né? Que virou a novela esse reajuste dos servidores. Bolsonaro definiu, então, que não vai ter o reajuste nem de 5%, é isso mesmo? E agora, José, né, o Cadu, conta pra gente como é que vai ficar. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Subiu no telhado o reajuste dos servidores públicos federais. Morreu. Tudo indica que é pra valer. Morreu, né, Carlão? Eu acho que a novela acaba por aqui, viu?
Hoje, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista afirmando que não vai conceder o reajuste de 5% aos servidores públicos federais, como ele e o ministro Paulo Guedes haviam prometido. Vamos ouvir a fala dele explicando por que o reajuste salarial não vai entrar no orçamento desse ano. No nosso orçamento, você vai na questão do teto, chegou uma conta extra para a gente pagar agora. 9 bilhões de reais, que está dentro do teto. Eu vou ter que cortar do Ministério do Transporte, da Defesa, da Saúde, da Educação, Ciência e Tecnologia. Vou ter que cortar tudo quanto é Ministério, 9 bilhões de reais. E se você dá esses 7 bilhões agora, que seria 5% de reajuste, você vai para 16 bilhões dentro do teto. Você vai pegar o Ministério da Infraestrutura, por exemplo, vai demitir daqui a 20 dias 20 mil pessoas e as obras vão parar. E você vai ter um corte que vai atrapalhar o funcionamento do Brasil. Então, eu lamento, pelo que tudo indica, não será possível dar nenhum reajuste para o servidor no corrente ano. Mas já está na legislação nossa, que estamos mandados pelo Parlamento, a LUA, etc., que para o ano que vem teremos reajustes e reestruturações. Você está ouvindo 18 horas. Tá aí, você acompanhou a justificativa do presidente Jair Bolsonaro porque que esse ano não vai ter reajuste para os servidores. Tem dinheiro. Cadu. Karine, esse assunto é espinhoso para o presidente Bolsonaro porque ele prometeu muito e não cumpriu nada, né? Mas dessa vez ele quis falar porque ao anunciar que não vai dar o reajuste salarial, ele aproveitou para fazer uma promessa de campanha, né? Fazer uma antecipação aí, que é garantir o reajuste e também a reestruturação das carreiras no ano que vem. Vocês ouviram aí no áudio. Uma promessa já, né? Já é uma promessa de campanha, Carlão. Não sei se os servidores públicos federais vão acreditar nessa promessa, né? O fato é que diversas categorias seguem mobilizadas, inclusive os policiais federais, o pessoal do Banco Central, Receita Federal, professores, auditores, várias categorias do serviço público seguem em estado de mobilização por causa da ausência desse reajuste, né? Tudo começou lá atrás, no orçamento público da União, que estava sendo definido no fim do ano passado, em que ele quis privilegiar só os agentes públicos federais. Agora vamos aguardar, Karine e Carlão, porque tudo pode acontecer. O presidente Bolsonaro disse que não vai dar o reajuste de 5% para todos os servidores, mas ele não falou se isso inclui os agentes de segurança pública federal. Portanto, não está descartada a possibilidade dele conceder reajustes só para os policiais federais, os policiais rodoviários federais e os policiais penais no apagar das luzes. Vamos conferir. Karine e Carlão. Ei, Cadu, olha só, vamos falar agora sobre a crise dos combustíveis que está aí, né? Os senadores não estão concordando com o presidente sobre o acordo de zerar o ICMS e também os impostos federais aí, não é isso? Como está esse impasse aí, Cadu? Conta pra gente aí essa crise dos combustíveis. Carlão, hoje no Senado o dia foi de estique-puxa porque há muita divergência entre os senadores sobre a proposta que foi feita ontem à tarde pelo presidente Jair Bolsonaro aos governadores dos estados de zerar o ICMS sobre os combustíveis em troca de compensações. O governo também faria a sua parte, zerando também os tributos federais. O Senado Federal é a casa dos estados e, claro, os senadores estão ouvindo dos governadores que a proposta do presidente inviabiliza os governos estaduais, que vão ficar sem recursos para manter a saúde, segurança, educação e outras áreas essenciais. Carlão, são várias frentes de ação para conter a crise dos combustíveis. A primeira é um projeto de lei complementar que fixa em 17% o ICMS dos combustíveis, das telecomunicações, da energia elétrica e do transporte coletivo. Essa matéria começa a ser discutida na quinta-feira no Senado. A segunda ação vem do governo, que vai apresentar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que zera o ICMS e os impostos federais sobre os combustíveis, inclusive a gasolina. E a terceira ação é a PEC dos biocombustíveis, que reduz em 30% os tributos federais e estaduais, principalmente sobre o etanol em relação à gasolina. Esses projetos, portanto, tudo isso é subsídio prometido pelo governo, Carlão, que a gente falou sobre isso ontem aqui nos 18 horas. A equipe econômica está fazendo malabarismo para tentar garantir essas vantagens. No caso da PEC dos combustíveis,
o governo estima que vai haver uma perda de 40 bilhões de reais na concessão desses subsídios. E para compensar tudo isso, o governo quer usar o dinheiro da privatização da Eletrobras, que é um recurso extraordinário, para tentar diminuir as perdas. Tem um ditado, né, o Carlão, que fala assim, contar com o ovo no da galinha. Ah, sim, não é isso. Não pode contar, não. Não pode contar, a gente sabe disso, né? É verdade. As discussões prosseguem hoje à noite, Carlão. O assunto ainda está em debate lá no Senado. Os senadores da oposição entendem que essas medidas são desesperadas e que têm viés eleitoral, já que o alto preço dos combustíveis é a fonte da superinflação sobre milhões de famílias brasileiras. Por essa razão, o Senado está divergindo e todo mundo está de olho no capital político e eleitoral que essas propostas podem gerar para a população e pode gerar um benefício, inclusive, para os deputados, para os senadores que estão de olho na reeleição. Carlão e Karine. Cadu, para finalizar, vamos falar de eleições 2022, com um cenário de crise agora, do jeito que a gente está passando por essa crise econômica e de todas as instituições do país. Bom, tanto Lula quanto Bolsonaro começam a divulgar partes das propostas de governo justamente para a área econômica. Não está fácil para ninguém, né, Cadu? Vamos combinar. É verdade, Karine. Em meio à crise surgem as oportunidades, né? A imprensa já vem divulgando pílulas dos programas de governo do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro na área econômica. Eles falam que foi vazado, mas claro que não é. Eles próprios já jogaram ali, aproveitando o momento político, econômico, a crise, para tentar ter também um capital político em torno da campanha deles. No caso de Lula, vazou para a imprensa as diretrizes de programa de governo dos 7 partidos que estão compondo ali a coligação, que é o PT, PCdoB, PV, PSOL, PSB, Solidariedade e Rede. Esse documento possui 90 itens, que é um documento que propõe, entre outras coisas, a revogação da reforma trabalhista, a retomada do imposto sindical, o fim do teto de gastos, a retomada da política de valorização do salário mínimo e a renovação do Bolsa Família. Esses itens, Karine, fazem parte desse compilado, daquelas diretrizes que a gente falou na semana passada que o PT e os partidos da aliança estavam compondo. De repente, esses pontos aí já vazaram, já saíram, mas não é mistério para ninguém, né? Já a campanha do presidente Bolsonaro soltou propostas de cunho liberal, né, que envolvem a privatização dos Correios e também da Petrobras, a criação de um fundo para investimentos em infraestrutura e para bancar programas sociais como o Auxílio Brasil, a tributação sobre lucros e dividendos e a desoneração da folha de pagamentos. Pautas que são muito alinhadas pelas classes empresariais. Só chamando a atenção para essa questão da tributação sobre lucros e dividendos, que é uma pauta também da ala de centro-esquerda, que vem reivindicando a taxação dos mais ricos. Só que essa questão não vinha sendo colocada pelo governo durante esses 3 anos ao longo desse mandato. Então, é uma proposta do governo do presidente Jair Bolsonaro para o próximo mandato. Importante chamar a atenção com relação a isso. Hoje o presidente Bolsonaro deixou algumas pessoas perplexas ao dizer que o ministro Paulo Guedes fica no cargo de ministro da Economia caso ele seja reeleito. A gente sabe que o clima entre ele e o presidente Bolsonaro era de crise, só que ao longo das semanas o ministro Paulo Guedes conseguiu reverter a situação e conseguiu atrair a atenção do presidente Bolsonaro para ele, alertando sobre os riscos econômicos, sobre as medidas populistas e tal, só que parece que agora ele conseguiu se reafirmar no governo e tem o lugarzinho dele marcado na reeleição. Agora, Karine, mudando um pouco de assunto, hoje a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por 3-2 derrubar a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que devolveu o mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini, ele que é do União Brasil. Esse parlamentar, Karine, a gente já falou sobre esse assunto, teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral em novembro do ano passado, por ter divulgado informações falsas sobre as eleições no dia da votação em 2018. Na semana passada, o ministro Nunes Marques deu a canetada, invalidando a decisão do colegiado do TSE,
devolvendo a Francisquini a cadeira de deputado estadual. A decisão agora que foi tomada no início da noite, irritou profundamente o presidente Bolsonaro, que falou sobre o assunto durante um evento agora há pouco. Vamos ouvir o que ele disse. Eu pergunto a vocês, pode alguém ser punido por fake news? Olha, ele está espalhando fake news. E se esse fake news não for fake news, for uma verdade? Pior ainda, esse deputado não espalhou fake news, porque o que ele falou na live, eu também falei para todo mundo, que estava havendo fraude nas eleições de 2018. Primeiro ele foi absolvido por 7-0 no terreno do Paraná. Depois, por 6-1, foi condenado no Tribunal Superior Eleitoral, cujo objetivo era criar jurisprudência para perseguir os outros que porventura não gostassem do seu comportamento. Deputados que estão aqui, que porventura estejam nos ouvindo, vai chegar a sua hora se você não se indignar. Não existe tipificação penal para fake news. Se for para punir com fake news a derrubada de páginas, fecha a imprensa brasileira. Você está ouvindo 18 horas. E você conferiu a declaração do presidente Jair Bolsonaro a respeito das fake news, a respeito da cassação dos deputados bolsonaristas por divulgarem fake news. E fez uma salada, né, Cadu? E falou que ele também divulgou o mesmo texto, a mesma notícia, tipo assim, tem que me levar também, vai ter que caçar meu mandato também. Enfim, Cadu. Karine, se você ouvir o áudio, o discurso completo do presidente Bolsonaro, você meio que ri um pouco, porque ele se confunde em diversos pontos, ele se confunde em diversos aspectos. Inclusive ele falou que ele comparou as fake news aí com relação a prender marciano. Olha, não existe lei para prender marciano, então não tem lei para prender gente por fake news. Relações. Mas enfim, o que aconteceu, na verdade, foi uma batalha institucional entre os ministros do TSE, tudo envolvendo o conglomerado bolsonarista. Lembrando, né, que a cassação do deputado Fernando Francisquini seria usado como precedente legal pelo ministro Alexandre de Moraes para cassar o registro de candidatura de quem usar fake news durante a campanha política desse ano. Então era muito importante para Alexandre de Moraes manter essa decisão de Francisquini para que ele pudesse dar continuidade à luta dele contra as fake news. Então, foi uma vitória do Bolsonaro, agora passa a ser a vitória de Alexandre de Moraes. E prossegue a batalha, né, Karine e Carlão? Volto com vocês. Obrigada pelas informações, Cadu. Vamos acompanhar essa batalha. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Daqui a pouquinho você vai conferir aqui no programa 18 horas. Lei estadual obriga o governo do Amazonas a divulgar dados estatísticos da segurança pública. Esse é o nosso assunto em instantes, já. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura para esta noite, já madrugada de quarta-feira. Com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 56% e 93%. Olha, depois da reportagem do 18 horas que criticava aí a falta de transparência do governo do Amazonas com a divulgação de dados como homicídios, latrocínios e lesões corporais ir ao ar, a Secretaria de Segurança Pública do Estado publicou no último fim de semana os dados, olha aí, referentes aos homicídios no mês de maio, e os números preocupam, Karine. Pois é, Carlão. Segundo a Secretaria, foram 93 assassinatos somente aqui em Manaus. No mesmo mês do ano passado foram 81, um aumento aí de 16,5%. E é sempre bom lembrar que o governo do Amazonas colocou em prática um programa de segurança milionário chamado Amazonas Mais Seguro. O repórter Héctor Silva conversou com especialistas em segurança pública que fizeram uma análise sobre esses números e traz pra gente agora.
Anunciado em julho do ano passado, o programa Amazonas Mais Seguro, que recebeu um investimento de 280 milhões de reais, não tem mostrado resultado. Ao menos é o que falam os números. Segundo dados publicados pela SSP, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o mês de abril deste ano registrou 93 homicídios na capital, contra 80 no mesmo mês do ano passado, um aumento de 16,5%. Os 4 primeiros meses de 2022, comparado ao ano passado, também apresentam aumento. De janeiro a abril de 2022, foram 302 homicídios contra 289 em 2021, um aumento de 4,49%. Na opinião do ex-secretário de Segurança Pública, Amadeu Soares, e especialista em segurança pública, esses números só irão aumentar nos próximos meses. Eu não vejo, por parte do governo, da Secretaria de Segurança Pública atualmente, nenhuma atitude que nos leve a acreditar que haverá redução desses números. Pelo contrário, do jeito que essa política de segurança pública está, nós seremos os recordistas em violência no Brasil. O Amazonas terá a desonrosa primeira colocação em violência no país em relação aos homicídios. Eu vou te dizer por quê. Porque eu não vejo a delegacia de homicídios ser reaparelhada, eu não vejo ela receber reforço de pessoal e eu não vejo na Polícia Militar a prevenção funcionando. Então você deve combater os efeitos, mas deve também atuar nas causas. A atual política de segurança pública no estado do Amazonas está equivocada, está muito aquém do que a população merece. E aí as consequências disso serão números desastrosos e desonrosos para a história da segurança pública desse estado. Os números também preocupam o especialista em segurança pública, Coronel Walter Cruz. Na opinião do militar da reserva, que foi secretário de inteligência do governo, a atual gestão da segurança pública tem errado no combate a facções criminosas. Nós não estamos vendo, na verdade, o endurecimento, nós não estamos vendo um planejamento para que haja enfrentamento das facções. A Secretaria de Inteligência, que é ponto-chave numa instituição, ela até agora não mostrou resultados. Isso prova que falta ao sistema como um todo informações mais detalhadas para que se possa enfrentar as facções criminosas, que detêm poder no sistema penitenciário, nas fronteiras e aqui. O programa Amazonas Mais Seguro está também na mira do Ministério Público do Amazonas. Em abril, o promotor de justiça João Gaspar Filho instaurou o procedimento administrativo para fiscalizar o programa milionário de Wilson Lima. As investigações estão em andamento. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, como também mostramos aqui no 18 Horas, o governo do Amazonas atrasou por vários meses a atualização dos números sobre a violência no estado. Agora, uma lei estadual publicada na semana passada obriga simplesmente o governo do Amazonas a divulgar dados estatísticos da segurança pública, Karine. Carlão, e o ex-secretário de Segurança, Amadeu Soares, diz que a publicação é essencial até para orientar o planejamento da segurança do estado, é claro, né? Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo. O Diário Oficial do Estado da sexta-feira passada, dia 3 de junho, publicou a Lei número 5.884, de 25 de maio de 2022. Essa lei ordena que o governo do Amazonas publique no portal da Transparência do Estado a divulgação de dados da segurança pública no final de cada mês. É uma espécie de balanço mensal que deverá ser publicada contendo ao menos a quantidade de infrações penais com ocorrências registradas pelos órgãos de polícia, os inquéritos policiais instaurados por delegacia, os inquéritos policiais encaminhados ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário, além de dados listados por tipificação penal, por município, faixa etária e sexo da vítima. Essa divulgação deve ser publicada até o final de cada mês, mas a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas passa meses sem publicar dados no seu portal. O ex-secretário de Segurança do Estado, Coronel Amadeu Soares, explica que o Amazonas
já ocupou o primeiro lugar no ranking nacional de divulgação de informações sobre segurança. O Amazonas, em relação à Secretaria Nacional de Segurança, que é quem controla esses dados, ela era um dos primeiros lugares na velocidade de divulgação dos dados e na qualidade de divulgação dos dados. Aí o sistema mudou. Agora o Estado aderiu a um sistema do governo federal, porque agora o governo federal mesmo tem um controle grande sobre isso. Mas quem alimenta o sistema são as delegacias, né, o Centro Integrado de Operações, e aí a Secretaria de Segurança consolida esses dados e divulga. E isso é uma obrigação. Se chama também transparência, você divulgar os números do seu trabalho. O ex-secretário lamentou a atual política de segurança pública do Amazonas, que na opinião dele é equivocada e suspeita. E essa falta de divulgação nos deixa uma desconfiança sobre as atitudes obscuras que estão sendo tomadas na segurança pública. Então é vergonhoso o Estado não divulgar os dados estatísticos para que a sociedade e o mercado tenham o acompanhamento do que está acontecendo na segurança pública do Estado. Enquanto isso, o Amazonas segue na contramão do país, registrando aumento de crimes violentos, como em 2021. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 46 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite, Artemisa. Então, a aprovação do projeto de lei aí que trata sobre os ônibus em Manaus, que libera a circulação de ônibus com mais de 10 anos e também simplesmente termina com a profissão dos trocadores de ônibus, ele continua seguindo aí repercutindo negativamente, né? A categoria fez um protesto hoje na Câmara e o prefeito teve uma reunião essa tarde com a Comissão do Transporte Executivo. Como é que foi essa reunião, Artemisa? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, a reunião terminou ainda há pouco, no fim da tarde. Mas antes, vamos relembrar o caso, Karime. Esse projeto, ele permite que os ônibus circulem com mais de 10 anos na cidade de Manaus. Ele foi bastante criticado pela população, pela categoria, pela imprensa, enfim, nas redes sociais. Porque ele fere também a categoria, né? Como você disse, pela extinção da função do cobrador, deixando aí mais de 3.500 profissionais desempregados. Bom, o projeto foi votado em regime de urgência para justamente não dar tempo, né, do debate, com o intuito de não correr o risco de ser aprovado. E aí, a categoria foi hoje, a Câmara Municipal de Manaus, fazer então o protesto, como você disse no início dessa matéria. Bom, segundo informações do vereador Amon Mandel, o Executivo Municipal atualmente paga cerca de 25 milhões por mês a 10 empresas concessionárias do transporte coletivo, que atende aí a capital amazonense, totalizando o equivalente a 300 milhões de reais por ano. Ou seja, em 4 anos nós temos uma soma aí de 1, bilhão. Um aumento de cerca de 53,5% em relação ao que era repassado na antiga gestão. Ou seja, né, um valor aí bem poupudo, né, Karime, Carlão e ouvintes. E 11 vereadores votaram contra esse projeto. Inclusive, o vereador Amon Mandel, do Cidadania, foi um deles. Vamos acompanhar, então, a fala que eu conversei hoje à tarde com o vereador Amon, então vamos acompanhar agora. O que acontece na prática é que, com uma pequena quantidade de ônibus novos, eles têm feito um marketing com uma propaganda enganosa e agora mostra com todas as letras de que lado eles estão. E esse lado não é o da população, é o dos empresários do transporte coletivo, que recebem centenas de milhões de reais, às vezes indevidamente até, e que já foram denunciados várias e várias vezes por conta de uma série de irregularidades, como os ônibus com problemas, que pegam fogo, que param no meio da rua, que fazem com que as pessoas precisam descer de um determinado ônibus para que o ônibus consiga subir a ladeira, que atrasam, que mudam a linha, mudam os horários e assim por diante. Essas empresas e esses empresários não deveriam ter tratamento privilegiado com a prefeitura. Você está ouvindo 18 horas.
Nós acompanhamos então o vereador Amon Mandel. Amon ainda disse, que vai abrir a caixa preta do transporte coletivo durante uma coletiva à imprensa nessa quinta-feira. Bom, para o vereador Rodrigo Guedes, do Republicanos, esse é um pacote de maldade da prefeitura, porque vai reduzir também o número dos coletivos que rodam na cidade. Vamos acompanhar então o vereador Rodrigo Guedes. Mas a população já começou a se manifestar por conta do projeto ter simplesmente acabado com a exigência do limite máximo de idade de fabricação do ônibus de 10 anos, de retirar a obrigatoriedade do cobrador dos ônibus convencionais, ou seja, os ônibus de linha, e também tirar cerca de 200 ônibus executivos da cidade, ou seja, vai jogar mais passageiros para o transporte convencional, fazendo com que as pessoas passem mais dificuldades no transporte de linha, nos ônibus de linha, ficando como verdadeiras sardinhas em lata nos ônibus que todos os dias quebram, todos os dias pregam, todos os dias pegam fogo, todos os dias são assaltados e as pessoas ficam inclusive penduradas na porta do ônibus convencionais. Enfim, é um pacote de maldade e espero que a população continue se manifestando em contrário, como aconteceu hoje na Câmara Municipal de Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador Rodrigo Guedes. E voltando à sua pergunta, Karime, sobre a reunião, ela ocorreu agora no fim da tarde. Ela foi articulada inclusive pelo presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis. E essa reunião ela foi realizada a portas fechadas. Eu tentei falar com o prefeito, não consegui, enfim, com a assessoria também do prefeito, também não tive resposta. Entrei em contato então com a assessoria do vereador Jaildo Oliveira, que participou dessa reunião. E por meio da assessoria do vereador Jaildo Oliveira, eu tive a resposta. Bom, a assessoria diz o seguinte, que após o vereador se reunir com o prefeito de Manaus, ele recebeu a garantia que o parágrafo da lei que coloca diretamente em risco o cargo de cobrador, bom, esse parágrafo será vetado. Agora, a redução do número de coletivos e o tempo de uso, bom, pelo jeito, isso vai continuar. Karime, Carlão. E Artemis, olha só, o presidente Bolsonaro deve retornar a Manaus. Olha só, inclusive ele esteve aqui há pouco tempo, menos de um mês. A base aliada está dizendo que ele quer retornar porque tem compromissos políticos, mas, nos bastidores aí se comenta que o Bolsonaro está de olho no eleitorado evangélico. Será se ele gostou dessa movimentação? Será se ele viu futuro nesse eleitorado, Arte? Acho que ele já viu, já tem um certo tempo, Carlão? Desde 2018. E nós já percebemos isso também agora, principalmente aí no evento que ele veio, no mês passado, que foi a Marcha para Jesus. Bom, o presidente Bolsonaro, do PL, retorna agora em junho e, segundo o pré-candidato ao Senado, Coronel Menezes, também do mesmo partido do presidente Bolsonaro, segundo ele, a agenda ainda está sendo definida, mas que o presidente pretende comemorar os números positivos da Zona Franca de Manaus. Essa afirmação soa até mesmo assim com uma certa incoerência, Mas vamos tentar entender agora com a sonora, com a entrevista do Coronel Menezes, ele que é pré-candidato ao Senado pelo PL. Vamos acompanhar. Porém, será uma agenda muito frutífera e mais uma oportunidade que temos de falarmos com o presidente, e ele vem também aqui observar os inúmeros resultados positivos que vimos agora no Polo Industrial de Manaus, com o faturamento recorde no primeiro trimestre deste ano, janeiro, fevereiro e março, de mais de 40 bilhões de reais e crescimento de 10% em relação ao ano passado. Isso foi uma vitória belíssima. Então, vamos também comemorar essa vitória. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, ouvimos então o pré-candidato ao Senado, o Coronel Menezes,
E a gente viu aí que ele fala, né, dessa comemoração dos números positivos da Zona Franca de Manaus. Bom, só que, Artemisa, deixa eu só abrir um parêntese aqui, que esses números foram, né, esses números são de antes das medidas do presidente Jair Bolsonaro a respeito dos IPIs que atingiram fortemente a Zona Franca de Manaus. Tá? E ele, exatamente, Karime. Por isso que eu disse que soa com uma certa incoerência. Pois é, incoerência por isso. Porque esses números foram registrados antes dos decretos de IPI que atingiram a Zona Franca de Manaus. Se você quiser conferir todos esses números direitinho, tá tudo no site 18horas.com.br. Segue daí. Exatamente, como é que ele comemora algo que ele vem tentando justamente destruir, né? Mas se comenta nos bastidores também, Karime e Carlão, que o presidente da República, ele vai participar aí da festa de aniversário do apóstolo René Terranova, ele que é líder do Ministério Internacional da Restauração, né? E a expectativa é que, além de participar dessa festa privada do Terra Nova, com líderes evangélicos de todo o país, que Bolsonaro também deva participar do Fruto Fiel. É um evento grandioso do Ministério Terra Nova, né? Que reúne aí uma multidão no Sambódromo. Ou seja, essas novas movimentações têm um intuito eleitoral, restabelecer a base dele aqui. Vamos acompanhar então a análise do articulista político Braia Douzani. Uma coisa é certa, toda e qualquer movimentação a partir desse momento político-eleitoral tem a ver com a campanha de reeleição. Todo e qualquer recurso que agora o presidente Jair Bolsonaro mande para o estado do Amazonas, toda e qualquer reunião com líderes religiosos, com empresariados, é com intuito eleitoral, é com o intuito de fortalecer as suas bases. Essas invertidas no Amazonas não é por acaso. O presidente da República sentiu o desgaste, né, de ter o seu nome envolvido com a questão dos decretos que feriam a Zona Franca de Manaus, e também ficou na sua conta o fato dele não ter editado novos decretos, e o assunto teve que ser resolvido no Supremo Tribunal Federal. Você está ouvindo 18 horas. Acompanhamos então o articulista político Braia Douzani e nós vimos aí na análise dele, né, que Bolsonaro viu o desgaste que ele teve em relação aos decretos relacionados à Zona Franca de Manaus. Karime e Carlão. Boa noite, Artemisa. Obrigada pelas informações. Carlão. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 1,64% e fechou cotado a R$ 4,87. O euro fechou positivo em 1,74, cotado a R$ 5,21. E o Bitcoin fechou em alta de 0,45 aos R$ 151.623. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de menos 0,11% aos 110.069 pontos. Gente, está chegando o Dia dos Namorados. Sim. Uma pesquisa do Instituto Fecomércio do Estado, 74% dos consumidores entrevistados pretendem gastar até R$200 na compra de presentes para o Dia dos Namorados, que acontece domingo agora, dia 12. Olha só, de acordo com a pesquisa, Karime, feita entre 10 e 20 de maio, a maioria pretende comprar vestuário, perfumes, cosméticos e calçados. De acordo com pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, o Dia dos Namorados vai movimentar mais de R$60 milhões no comércio manauara. Exatamente, Carlão. Agora 6 horas e 58 minutos. Vamos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje é o dia da liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa decorre do direito de todos à informação. Só com liberdade há possibilidade do cidadão criar e acessar diversas fontes sem a censura do Estado. A liberdade de imprensa não exime ninguém da responsabilidade civil e criminal por aquilo que publica. Mentira, é crime, é fake news. Ontem informamos aqui que crianças estavam sendo atendidas no chão em hospital do governo em Manaus. Também informamos que outras pessoas doentes esperavam há dias por UTI aérea no interior. Em consequência das notícias, os problemas, pelo menos em parte, foram resolvidos.
Neste dia da liberdade de imprensa, o 18 horas se orgulha de poder dizer que atua com responsabilidade e com foco no interesse público. 18 horas. Carlão, e a gente termina com uma última informação. Vários bairros de Manaus ficaram sem água nesta terça-feira. Segundo a concessionária Águas de Manaus, o vazamento de uma adutora na Avenida Presidente Dutra, no bairro Santo Antônio, na zona oeste de Manaus, causou a interrupção no fornecimento de água, tá? E bairros da zona centro-sul, leste, oeste e sul também tiveram abastecimento comprometido. Sim. E ainda, segundo a concessionária, a manutenção emergencial vai levar mais tempo do que o previsto, porque o trecho da tubulação com problema, com vazamento, fica numa área de difícil acesso. Para os trabalhos, as duas faixas da Avenida Presidente Dutra precisaram ser interditadas. E a previsão é que a manutenção emergencial seja concluída durante a noite desta terça-feira e o abastecimento de água normalizado gradativamente durante a madrugada de quarta-feira, Carlão. Sim, Karime. É isso. 7 em ponto. Boa informação para fechar. Exato. Obrigada pela companhia, gente. Um beijo e até amanhã. Até amanhã. Continue bem. Continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.